Com muita alegria hoje nós celebramos a festa de São Bartolomeu, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é fundamental e tem que ser uma grande alegria para cada coração celebrar a festa dos apóstolos do Cordeiro. Porque a nossa fé, nós que nos auto-intitulamos católicos apostólicos romanos, nós temos que entender com toda a certeza do nosso coração essa grande verdade. A nossa fé veio dos apóstolos. Nós guardamos a fé que recebemos dos apóstolos. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus encarnada. Em João, no capítulo 1, versículo 15, vai dizer: o verbo é Deus, o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é o Deus que se encarnou. E ele, na sua vida na terra, no início do seu ministério, ele escolheu os seus 12 apóstolos. E durante 3 anos ele viveu com esses apóstolos. E ele, que é a verdade, ele transmitiu essa verdade para os apóstolos, através das suas palavras, através das suas obras, através dos seus exemplos. Ele foi instruindo, ele foi preparando os apóstolos para a missão que era a igreja, para anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dado pelo próprio Cristo. E é interessante a gente meditar sobre isso. Aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, Jesus confiou aos apóstolos. Aquilo que nós temos que seguir e obedecer, a nossa moral, Jesus ensinou aos apóstolos. Então o depósito da fé, a nossa moral, os nossos costumes, nós recebemos de Jesus através dos seus apóstolos. Porque Jesus, depois da sua ressurreição, aproximadamente 60 dias, ele continuou instruindo os apóstolos, e no dia da sua ascensão aos céus, ele diz: ide agora e anunciai tudo aquilo que eu tenho vos dito e ensinado. Isso está no livro de Mateus. E o Espírito Santo, na última ceia, Jesus diz: o Espírito Santo vos recordará tudo aquilo que eu falei. O Espírito Santo ainda vos revelará aquilo que vocês não sabem e não ainda podem compreender. Então Jesus, ele ensina a verdade aos apóstolos, e o Espírito Santo termina de ensinar essa verdade, termina o ministério de Jesus. Até a morte do último apóstolo nos foi transmitido a verdade. E nós guardamos essa fé. Por isso hoje a festa de São Bartolomeu. Bartolomeu foi aquele que teve a experiência de Jesus. Ele é chamado também de Natanael, aonde Filipe chega perto dele e fala: eu encontrei o Cristo. E ele fala: onde? Ele vai dizer: em Nazaré. E ele pergunta: acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E ele diz: vinde e vede. Ele tem aquela experiência com Jesus. Jesus diz: Natanael, eu te vi na figueira, verdadeiramente vem um israelita sem nenhum defeito. E ele professa: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és aquele que deveria vir e reinar. E ele começa a seguir Jesus. E ele é um desses 12 apóstolos. Nós somos apostólicos porque nós recebemos a fé dos apóstolos. Como eu dizia e repito, esses 12 apóstolos, depois da ascensão de Cristo, depois de Pentecostes, da vida do Espírito Santo, eles começaram a pregar em todos os cantos, como vai profetizar o próprio Cristo em Mateus 16:15. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E essa fé que os apóstolos receberam de Jesus, e essa fé que nós recebemos dos apóstolos, nós guardamos ela há mais de 2000 anos. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 16, do 13 a 19, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele é o alicerce sobre o qual foi construída a igreja, e o fundamento são os 12 apóstolos. Por isso, repito o que eu disse no início:
é fundamental, tem que trazer alegria ao nosso coração, júbilo à nossa alma, celebrarmos as festas dos apóstolos. Porque a nossa igreja é chamada de romana, porque em Roma está a sede da igreja, onde durante os 300 primeiros anos do cristianismo, os apóstolos foram martirizados, onde Pedro foi martirizado, no Vale do Vaticano, na colina do Vaticano, num obelisco a mando de Nero, o terrível imperador romano. Lá está o trono de Pedro, lá está a sede da igreja, lá está a cátedra de Pedro, lá estão os restos mortais de Pedro, de Paulo e dos demais apóstolos. Cumprindo a profecia que a gente viu hoje na primeira leitura em Apocalipse 21, capítulo 14. Vi 12 muralhas, 12 alicerces, e sobre eles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A nossa igreja está fundada nesses 12 alicerces, que são os 12 apóstolos.